E aí galera que lê Gibi, eu tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Incrível Hulk número 1, publicação da editora Panini, e que tem roteiro do Philip Kennedy Johnson, a arte do Nick Klein e também do Trevor Foreman. E quem traduziu o Gibi foi o Paulo França. E a Panini acertou em publicar essa fase do Golias Esmeralda em encadernado, tal qual fez, com o Imortal Hulk, e errou, na minha opinião, em ter colocado o Hulk do Donny Cates numa mensal, num mix de uma mensal. Poderia ter publicado assim também, que eu particularmente, como fã do Incrível Hulk, teria agradecido muito a Panini. Mas fazer o que, né? Já fez, não tem como voltar atrás, mas acertou em publicar assim a fase do Golias, esse novo momento do Golias Esmeralda, que ele não é imortal, não é só o Hulk, ele é o Incrível Hulk, e de certa forma é isso que o Philip Kennedy Johnson convida o leitor, a conhecer ou vivenciar essa ideia de que o Incrível Hulk está de volta. Ele não é imortal, nem só o Hulk, ele é o Incrível Hulk. E isso é bacana dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Mas eu queria dizer a você também algo importante, além de que um pedido que eu faço para você desde já, se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal, você dá aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Também curta o vídeo, que já curtindo o vídeo você também ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Mas o que eu queria dizer para você também é que quando a gente está pensando no Incrível Hulk e essa pegada de terror que tem aqui, a nossa tendência natural é comparar com o Imortal Hulk do Al Ewing. E eu vou dizer uma coisa para você, não faça isso. Fazer isso vai ser um erro crasso, porque você vai se decepcionar. Mas vou me decepcionar por quê? Porque a proposta é outra. Aquilo que o Al Ewing queria dentro daquele clima de terror, principalmente no começo, é diferente daquilo que o Nick Klein, o Philip Kennedy Johnson está propondo. Tá? Então, evite esse tipo de comparação, embora ela seja muito difícil, evite esse tipo de comparação, porque são propostas diferentes, embora caminhem na questão do terror, ainda não é a mesma coisa. Nem dentro do aspecto da arte, tampouco do roteiro. Tá? Tanto é que a arte aqui, principalmente a do Nick Klein, ela tem aquele ar assim mais, eu diria até trash, sabe? Diante daquilo que ele está sendo proposto. E eu diria que tem até um certo aspecto de contos da cripta, dependendo da forma com que a gente observa a arte, como aqueles seriados de terror, sabe? E não é igual àquilo que o Al Ewing estava se propondo. Então isso é importante. E aqui, para ser mais específico, dentro do plot, a gente vai ter 5 histórias. Tá? A primeira vai ter algumas páginas do Anual do Hulk, que vai remeter, vai ser tipo um prólogo, daí vai vir o Hulk número 1. No Hulk número 1, a gente vai conhecer a proposta do Philip Kennedy Johnson. Tá? De que forma? Tem um grupo que está fazendo, entra numa tumba, tá? Num sítio arqueológico, porque eles querem encontrar dinheiro ali, essas coisas assim, e vender, e fazer uma grana boa, enquanto as pessoas da universidade ainda não chegaram ali. Mas eles vão descobrir que aquele local não tem tesouros. É um local bem diferente, bem sombrio. E diante daquela circunstância toda, vai ser despertada a primogênita. A primogênita, ela tem por objetivo trazer à tona, trazer a ressurreição da Mãe dos Horrores. E a chave para a ressurreição da Mãe dos Horrores é justamente o Golias Esmeralda. Tá? Então a gente vai ver um Banner que está ali também passando por umas situações bem complicadas e com bastante medo por causa de algumas coisas que estão acontecendo com ele. Também seremos apresentados a Charlie, que vai ser uma menina de 16 anos que vai começar a andar com o Hulk. Depois nós vamos ter outros dois arcos de 2 histórias cada um. O primeiro arco vai se passar justamente numa cidadezinha chamada Red Creek, e nessa cidadezinha o irmão Abissal acaba sendo despertado por conta dos eventos da história anterior. E mortos virão, zumbis, vão surgir e tudo mais, e eles cultuam, adoram esse irmão Abissal, e um determinado sacrifício é exigido, e nessa loucura toda acaba entrando ali o Banner e também
a Charlie, e a situação ali vai ficar complicada diante de tudo que está acontecendo. E depois tem outras duas histórias onde nós vamos ter o Homem-Coisa, porque o fato da Porta Verde ter sido fechada, que aconteceu lá no final do Imortal Hulk, né, e o despertar da primogênita causou alguns problemas no nexo das realidades, e o Homem-Coisa é o protetor, né, desse nexo das realidades. E ele precisa então da ajuda do Hulk para pôr ordem naquilo ali, até porque uma determinada criatura está fazendo algumas coisas acontecerem e vidas estão sendo perdidas, e o Hulk será necessário ali, mesmo ele não querendo. Tá? Então nós temos essas 5 histórias dentro dessa caminhada, dentro dessa atuada. E aí, quando a gente olha as camadas de leitura, quando a gente olha algumas outras coisas que tem na história, a gente vai ver que o Philip Kennedy Johnson está trabalhando outros elementos que são importantes. Tá? Um deles, com certeza, é o medo. Tá? O medo que está muito caracterizado no rosto do Banner, o medo por quanto da questão dele dele correr o risco de perder o controle, o medo porque ele está sendo caçado. Então isso é uma temática que você vai vendo ali de uma forma muito presente. Uma outra coisa é a questão da culpa. No arco final, por exemplo, isso é algo que você vai ver de uma forma muito forte, e como a culpa e o não saber lidar com aquilo que aconteceu e que nós muitas vezes nos culpamos, como que isso pode ser destrutivo, né? E nos fazer, inclusive, em acreditar em coisas que são uma ilusão na frente da gente, mas a gente ainda assim se dobra a elas justamente para, de alguma forma, ver se isso redime a gente daquilo que nós carregamos como culpa no coração. Ao passo que quando a gente é apresentado também para Charlie, que é a menina que está andando junto do Hulk, nós vamos ter ali uma temática já que mostra que o Banner, por exemplo, quer que ela volte para casa, mas a casa dela não é um lugar que ela quer estar. Mas por que não é um lugar que ela quer estar? Porque a casa dela não é um refúgio. A casa dela é um lugar de dor, é um lugar de aflição, é um lugar onde onde ela é muito ferida, onde ela é muito machucada. Essas feridas estarão tanto sendo mostradas de forma externa, quanto também internas no coração da Charlie, que quer estar o mais longe possível de casa, mas que encontra no Hulk algo que lhe deixa forte. Mas na verdade, se a gente for olhar direitinho, ela não se sente mais forte. O que ela acaba se sentindo perto do Hulk é protegida, porque o Hulk acaba sendo, de certa forma, um refúgio para ela, mesmo o Hulk não querendo nem ela perto, ela ainda assim quer estar perto dele. Então nós vamos encontrar essas camadas de leitura. E muitas vezes você vai olhar o Banner e você vai falar assim, cara, o Banner tá com uma cara estranha, ele tá parecendo um cara maltrapilho, tá parecendo meio que um mendigo. Mas isso se explica quando a gente for entender o porquê disso tudo. Porque o Banner é um cara que está realmente com medo, ele está numa constante fuga, porque ele está sendo caçado. E uma vez que ele está sendo caçado, ele está, assim, transtornado sob muitos aspectos. Então tudo isso é refletido de uma forma muito clara na arte do Nick Klein. E não só isso, devido à questão da Mãe dos Horrores, o próprio Hulk está sendo caçado. Então essa é outra temática bem constante dentro daquilo que o Philip Kennedy Johnson propõe aqui. Então muitas vezes a gente vai ler e falar assim, foi uma leitura razoável, foi uma leitura mais ou menos. Se a gente observar as camadas de leitura, se a gente observar os assuntos propostos dentro da narrativa pelo próprio Philip Kennedy Johnson, a gente vai ver que o gibi é um pouco melhor do que a gente está pensando e que traz sim algumas percepções interessantes para a gente que está lendo o quadrinho. Então, eu gostei do que tem nesse primeiro volume. Eu sei que vai acontecer até o momento, porque eu já li até a edição 14. Em algumas situações, eu posso dizer a vocês que demora para engrenar algumas coisas, mas ao mesmo tempo o Philip Kennedy Johnson vai trabalhando sem muita pressa. Tá? Pressa não é a questão aqui, até porque ele vai preparando bem o terreno para aquilo que virá em relação à Mãe dos Horrores. E não só isso,
Também uma outra coisa que aqui é tocada é justamente certas propostas que nós recebemos na vida. Será que elas realmente são boas? Sabe aquela coisa de que nem tudo que reluz é ouro? Então, algumas dessas propostas são latentes dentro do quadrinho e que podem mexer profundamente com o coração humano. Então são coisas interessantes que fazem parte da narrativa e que, diante disso tudo, eu dou uma nota 8 para essa publicação e indico sim a nova fase do Golias Esmeralda para vocês. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, tá lendo a nova fase do Incrível Hulk, não tá? Vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. E também quero fazer um pedido a você, se você puder comprar na Panini e também na Amazon pelos links do canal, eu agradeço demais da conta, porque comprando por meio dos links você ajuda muito na manutenção do Eu Leio Gibi. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima!